ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. E a guerra segue lá pelo seu 11º dia. Novas negociações para se chegar a um acordo de tentativa de cessar-fogo e acomodação. Começou agora às 11 horas da manhã, mas o mundo está de pernas para o ar, né? E os preços estão lá nas alturas. O petróleo, inclusive, dando um salto aí gigantesco. Como é que está a situação nesse momento? E o governo brasileiro pensando ainda em arrumar uma forma para baratear os combustíveis. Eu até disse há pouco aqui, só se o governo ficar com parte da conta, só se a viúva resolver subsidiar aí o barril de petróleo acima de $100 ou $90. Não, $100 eu estou falando, quer dizer, o quanto for para cima, paga a diferença, né? Como é que está a coisa hoje? Bom dia. Tavinho, petróleo, a situação piorou, né? Piorou por conta de iniciativas aqui que estão em curso ainda, não ainda deflagradas, no sentido de barrar a importação de petróleo russo. É bom lembrar que a Rússia é o segundo maior exportador mundial do combustível. Então, por enquanto, está tudo liberado. Havia uma preocupação na imposição daquelas sanções da semana passada de não incluir o petróleo. Ou seja, o petróleo continuava liberado para exportação por parte da Rússia, até porque o Ocidente aqui, os países todos são muito dependentes das importações, incluindo as importações da própria Rússia, pelo tamanho, pela importância que tem o petróleo russo no mercado internacional. É o segundo, só perto para a Arábia Saudita, em termos de volumes de exportação. Só que agora a decisão que está sendo estudada é incluir o petróleo nas sanções, ou seja, proibir a importação de petróleo da Rússia. E aí o preço disparou. Desde ontem já vinha sinalizando essa tendência, para ele chegar aí perto da casa dos $140 o barril, agora deu uma suavizada, está 121 agora também. De qualquer forma, é um salto em relação à sexta-feira, um aumento de 2,5%, então o petróleo segue lá em cima e com tendência a se manter nesse patamar diante dessa possibilidade. Ou seja, não está confirmada ainda, mas existe a iniciativa aqui dos países ocidentais de impor sanções às exportações do petróleo russo. E aí, claro, vai faltar petróleo, faltar não digo, né, mas vai diminuir o fluxo normal do petróleo para o mercado internacional, ficar dependente só dos países árabes, países do Oriente Médio, e isso, claro, tem um impacto imediato no fornecimento. Isso é a expectativa aqui do retorno do Irã ao mercado, que poderia compensar uma boa parte dessa redução das importações da Rússia. Só que isso não aconteceu ainda, essa possibilidade, os países ocidentais estão contando com isso, o Irã, de repente, aqui nos poucos dias, ou a partir do mês que vem, retornar esse mercado, e aí compensando uma parte da queda do petróleo russo. Mas, por enquanto, o cenário é esse, tá vendo? O preço disparando lá por conta dessa possibilidade. Já era ruim a situação anteriormente, por questões até de logística, agora até por questões de disponibilidade do suprimento do produto. Então, esse é o cenário nesse momento. Petróleo daquelas voltas que a vida dá, é muito engraçado ver o Ocidente dependendo do petróleo do Irã nesse momento, né? O Irã dos ayatolás, que tanto foi boicotado, tanto foi isolado e etc. e tal, né? É daquelas voltas que a vida dá, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa antes das commodities. A gente tem algumas situações aí. O governo russo diz que proibiu a venda de fertilizantes. O Brasil é diretamente afetado nisso, vai ter que procurar outras fontes, aí fornecedora vai pagar mais caro, provavelmente, porque todo mundo está procurando. Agora, está ali que o Putin não coloca o Brasil na lista dos países hostis, né, ao governo russo, porque não fez uma declaração de ser contra nem a favor. Quer dizer, a gente quer que pacifique, etc. e tal. O Brasil sempre teve boas relações com a Rússia. Essa declaração aí, de certa forma, quando normalizar, porque o problema do fertilizante não é só a Rússia fornecer. O problema é botar no contêiner e botar o contêiner no navio. As operadoras, eu voltei do litoral agora de manhã, está cheio de contêiner subindo a serra aí, mas de fertilizante que não é, deve ser de produto eletrônico e outras coisas, etc. e tal. Então, quer dizer, se normaliza, se a guerra tiver um cessar-fogo e as operações dos portos forem readaptadas, né, o mais rápido possível, talvez a situação não fique tão crítica. Mas, se o negócio apertar mesmo, a coisa vai complicar. O problema todo também é que a situação dos fertilizantes já era crítica muito antes da eclosão dessa guerra, né? Os preços do petróleo dispararam, mais que dobraram de preço, já metade do ano passado. Ou seja, já afetaram lá o fornecimento do ano passado, já para essa safra, e só foram compensados aqui porque os preços
os produtos agrícolas estão elevados, senão o produtor brasileiro não teria condições de suportar a alta dos preços que já aconteceu no ano passado, por questões logísticas, por questões derivadas da pandemia, não tinha nada a ver com a guerra lá na Ucrânia. Então a situação só piorou agora, ela não começou agora. Então a situação é bastante complicada, ou seja, pode ser que o Brasil consiga se livrar aqui de um aperto muito crítico no fornecimento, isso não está muito claro ainda, mas não vai conseguir se livrar dos altos preços que já aconteciam antes desse conflito e que só pioraram depois disso, né? Até com a possibilidade de escassez. Então a situação continua extremamente crítica, continua um ponto de interrogação muito grande com relação à próxima safra brasileira, que vai ser mais cara, não tem a menor dúvida, com ou sem conflito. Essa safra de verão agora, né? Esse é o problema, é a próxima. Bom, como é que caminham as commodities nessa segunda-feira? Bom, também ainda refletindo toda essa questão na Rússia, o trigo novamente disparou, bateu lá no teto de novo, está subindo mais 7%. Tem sido recorrente, todos os dias sobe os 7%, que é basicamente o limite de alta permitido para um só dia na Bolsa de Chicago. Então, bateu lá em cima, não cai mais, ou seja, não sobe mais por falta de espaço. 85 pontos sobre o preço de sexta-feira, 7%. O preço do trigo está lá no nível mais alto, vai superar o nível mais alto da história, que foi de 14 anos atrás, está aqui em 12 dólares e 94 centavos por bushel, é quase parecido com o preço da soja. Sempre houve uma relação muito distante entre trigo e soja. Soja sempre teve um preço muito maior. Trigo lá batendo perto desse patamar por conta dessa situação toda lá, que não tem muita solução no curto prazo. Não só porque os portos estão fechados, os portos da Ucrânia, por exemplo, estão todos fechados no momento lá. Então não está saindo nada de lá, na medida que é a região mais importante em termos de exportação, é quase um terço da exportação mundial. Rússia, Ucrânia e Cazaquistão exportam por esses portos aí, está tudo parado. E esse é um ponto. O segundo ponto é a preocupação que vem pela frente, ou seja, está chegando a época aqui de plantio de safra nova, trigo de primavera, milho também na Ucrânia. A Ucrânia é um grande exportador de milho e não se sabe se eles vão conseguir plantar, se os produtores da Ucrânia têm que ter condições, paz de espírito para poder plantar uma safra nova, sem contar todas as questões logísticas decorrentes da guerra, né? Então, isso gera um segundo ponto de interrogação, que é o fornecimento futuro. Então, tudo isso leva a uma situação praticamente inevitável, o trigo disparando e sem espaço aí para terminar, ou seja, a tendência é continuar nesse patamar que está acontecendo hoje. Os outros grãos acabam acompanhando, 1 milhão deles, milho está subindo também, 0,6%, soja volta a subir também pela mesma razão, 0,4%, são os 3 grãos que mais ou menos se auto-acompanham. Arroz acaba pegando carona e sobe também na Bolsa de Chicago, 0,3%, aliás, isso é uma oportunidade para o Brasil até exportar um pouco de arroz, e melhorar um pouco os preços internos, que é o único produto aqui que está com preço ruim ainda para produtor, não para o consumidor, né? Café na Bolsa Nova York subindo também, voltou a subir fortemente, 1,4%. Açúcar também sobe 1,0%, 1 ponto percentual, na verdade. Algodão é uma exceção, cai um pouquinho, 0,2%. E aqui no nosso mercado financeiro, está vindo o dólar caindo hoje, 0,7%, depois de alguns dias de alta por conta desse conflito lá na Ucrânia. Hoje está dando uma folga aqui, caindo 0,7% para R$ 5,04. Ok. Bom, enquanto isso, a democracia à la Putin continua funcionando na Rússia, né? 13 mil pessoas que fizeram protestos em muitas cidades da Rússia contra a guerra estão na cadeia. Chilindró. Outra coisa, essa guerra também não vai terminar assim tão fácil, a não ser que haja muito derramamento de sangue. Tem legiões estrangeiras indo para lá para combater os russos, da mesma forma que estrangeiros foram à Espanha contra o general Franco, né? É uma força-tarefa internacional. E outra coisa, tem muito ucraniano voltando para a Ucrânia. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma entrevista da mulher do ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, que estava na Polônia, viajou para a Polônia e estava se recuperando de Covid e telefonou para ela na sexta-feira, disse que não vai voltar porque vai para o seu país pegar nas armas e lutar contra os russos. Portanto, deve ter muito derramamento de sangue ainda pela frente, se não houver acordo aí nessa reunião que está tendo hoje ou nas próximas. Agora, Boletim Focus, inflação para cima, né? A previsão... E olha, está sendo modesto ainda a projeção aí. Qual é a projeção? Do Banco Central. Porque, aliás, a propósito disso, a FAO liberou hoje um estudo também, sexta-feira, na verdade, mostrando que os preços dos alimentos já atingiram em fevereiro níveis recordes. Imagina o que sobra para março. Então,
depois dessas altas recentes aqui que estão acontecendo, especialmente no trigo e no milho, né, que o milho tem incidência no preço das carnes, da ração também. Então, que dirá já, março, né, já, medida que fevereiro já está batendo níveis internacionais, recordes nos preços dos alimentos. Agora, Boletim Focus era esperado, né? E a tendência é a piorar os índices da inflação, principalmente. Expectativa de que a inflação continue subindo, nas avaliações dos analistas ouvidos pelo Banco Central, hoje não foi diferente, porque é consequência disso tudo que nós estamos vendo aqui em termos de combustíveis e em termos de alimentos, né? Também são dois itens aqui que não param de subir, o impacto da guerra é inevitável, está acontecendo diretamente, já está impactando diretamente aqui no Brasil, portanto, isso vai continuar aparecendo aqui em índices subindo. Um índice que melhorou aqui de uma semana para cá, a expectativa de crescimento da economia. Agora se fala em coisa perto de 0,5%, até a semana passada era 0,3%. Isso é consequência, basicamente, do índice que foi divulgado pelo IBGE semana passada, do ano passado, ou seja, surpreendeu positivamente, houve uma retomada de parte da economia, especialmente do setor de serviços, expectativa que continue esse ano diante da diminuição dos casos relativos à pandemia do coronavírus, né? Então, isso é um fator positivo, pode dar uma melhorada nos indicadores da economia. Mas é que não se espere milagres aqui, porque do outro lado tem toda essa questão da guerra, um impacto direto na inflação e acaba impactando também no próprio rumo da economia, né, também. É isso aí. Game over. Nosso tempo esgotou. Então, o presidente Bolsonaro a gente comenta depois amanhã, porque essa necessidade de fertilizantes e a guerra entre Ucrânia e Rússia fez com que as pessoas começassem a mexer os pauzinhos por aqui para explorar as jazidas que temos, né? E também tem a turma do contra que está dizendo que agora ele vai passar a boiada, que nem disse um ex-ministro dele aí, vai para aproveitar e explorar terras indígenas, mas tem que explorar, tem que tirar o recurso. E tem que tirar de forma racional. Nós vamos falar disso aí amanhã. Deixa o barco andar um pouco, deixa correr um pouco. Aí vamos ver como é que pende aí a balança da justiça para os dois lados. Até amanhã, Silmar.